Fala galera, Wellington aqui no canal Ruptura. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e dê aquele curtir, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Vamos falar da pauta do dia, que é a expectativa pela prisão do Bolsonaro. Eu acho que não vai acontecer pessoalmente, embora processualmente os motivos estão dados e, conhecendo a lógica alexandrina, pode haver sim o deferimento da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares, e é o tipo de prisão preventiva mais complicado de reverter, porque quando já são fixadas medidas cautelares, se a pessoa desobedece, é o Estado dizendo: te dei uma chance, você descumpriu, você não pode ficar solto, porque você é incapaz de cumprir uma determinação judicial. Eu havia dado essa advertência na minha live, mas como eu também falei na minha live, bolsonaristas são chongos, têm dificuldades para ler as coisas, e havia uma grande possibilidade, sim, desses chongos exporem o Bolsonaro a risco, apesar do próprio Bolsonaro ter ido lá na Câmara e, enfim, né, também não sei se foi instruído, se é isso mesmo que querem, né? Eu vi uma dessas teorias desses conspiradores do X, falando que essa é a ideia mesmo, prender o Bolsonaro para convulsionar, e aí surge aí um caos, alguma coisa do tipo, e ver o que acontece. Mas eu não acho que seja isso, né? Não acho que o Bolsonaro queira ir preso. A defesa dele fez críticas acertadas à decisão do Alexandre de Moraes, falando que ela era muito ampla, configurava censura prévia. O ministro Fux deu o único voto técnico na primeira turma, todos os demais votos foram políticos, o que mostra, além de um racha no Supremo, a necessidade de pensarmos em quadros técnicos para o Supremo Tribunal Federal, para além de sujeitinhos que entram em cargos públicos e ascendem dentro da política e não da técnica jurídica, né? Como é o caso de quem foi procurador, de quem foi promotor, né? Enfim, eu não sou aquelas pessoas que falam tem que ser juiz, tá? Mas eu acho que se a carreira do cara é construída por puxa-saquismo político, virou secretário, foi assessor de não sei o que, etc., eu acho complicado. Eu acho que não deveria integrar algo tão importante como a Suprema Corte, tá? Por mim, que tivesse uma carreira acadêmica, que tivesse uma produção jurídica, artigos escritos, que fosse interessante, né? Notável saber jurídico, mas, enfim. E aí, esse é o cenário do Supremo hoje, e aí o pessoal está nessa expectativa de ver o que vai sair da decisão do Moraes. Circulou aí nos grupos de Zap um trecho como se fosse uma determinação para prisão, mas evidentemente não era sério. Mas aí o pessoal está nessa expectativa, tá? Não acho que vai acontecer, acho que não tem espaço para isso, mas do Alexandre de Moraes tudo se pode esperar, e processualmente não estaria de todo equivocado. Dito isso, temos um relato grave hoje da defesa, né, do Felipe Martins, que é o Jeffrey Chikine, dizendo que o Supremo Tribunal Federal adulterou o depoimento, né, ou melhor, né, a gravação do depoimento do Gonçalves Dias. E aí, no meu canal de advocacia, eu já publiquei um short sobre isso. A importância de nós gravarmos as audiências, né? Nós, advogados, gravarmos as audiências, e diante de juízes abusivos e autoridades ilegítimas que dizem que não se pode gravar e que venham a tolher o direito do advogado gravar, o advogado deve ter algum mecanismo, né? Seja um microfone oculto, fazendo gravação ambiental, seja um segundo celular, deve ter meios de fazer a gravação, ainda que desautorizado por um magistrado, porque a lei ampara o advogado e o direito, a gente não perde o direito, a gente exerce. Então, mais uma amostra de como o Estado é marginal, né? Fazendo aí adulterações, pelo menos é isso que disse o Jeffrey, no curso do processo. E assim, quando ocorre um depoimento, ele é gravado, mas depois ele vai para os autos. Como ele vai para os autos é uma questão, tá? Existe esse espaço para adulteração. Já aconteceu de não estar nos autos. Então você faz a audiência, depois vai ver a gravação, não está lá. Não é nem na íntegra, ela não está nos autos, tá? Já atuei em caso, já peguei o caso em que fiz a audiência, quando fui fazer as alegações finais, fazer a revisão do vídeo, ele estava cortado, e aí falei, olha, eu até fiz uma zoeira, eu separei as alegações finais em 2 pontos,
e deixei, inclusive, não escrito o resto. Falei, as alegações param por aqui porque não é possível revisar o arquivo digital. Houve, evidentemente, uma compreensão do juízo. O juízo apenas deu um prazo complementar de mais 5 dias para fazer as alegações finais e trouxe aos autos o arquivo não corrompido. Né? Óbvio que não era má fé, mas evidentemente eu tinha que fazer esse apontamento e deixar registrado nos autos. Mas são coisas que acontecem, tá? Agora, edição é a primeira vez. Edição é a primeira vez que eu vejo. E da forma como estão sendo conduzidos esses processos do 8 de janeiro, eu não duvido que, de fato, tenham sido editados. Né? Então, essas são as questões do dia. Fora as tensões políticas que ainda estão ocorrendo, o governo não sabendo lidar com a questão do tarifaço do Trump, que está batendo na porta, não está tendo êxito diplomático. E temos aí a Barbie, o Hugo Motta, traindo a direita, como era de se esperar, como foi anunciado, mas os ineptos preferiram duvidar e acreditar de que um cara como Hugo Motta fosse ser uma pessoa digna e honrada para cuidar da Câmara dos Deputados, mas isso aí também está no vídeo de ontem. Se quiser, volta lá e veja. É isso, galera. Estamos aí na expectativa para saber o que vai acontecer. Espero que não aconteça o pior. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Vamos que vamos.